Aula 3. Campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Observe a seta em cima da letra E que representa o campo elétrico. Campo elétrico é uma região ao redor de uma carga. Vamos observar a carga com Q maiúsculo. Ela é uma carga negativa. E as cargas com Q minúsculo são chamadas cargas de prova. E a carga que estamos analisando é a carga geradora do campo. Estamos analisando o campo da carga geradora. Observe quando eu tenho uma carga positiva próximo dessa carga negativa, me dá uma força de atração. Quando eu tenho carga negativa com negativa, me dá força de repulsão. Mas quando eu tenho uma carga elétrica fora desta região, não acontece nada. Porque o campo elétrico é justamente a região onde as cargas vão interagir. Bom, a carga Q maiúsculo já falamos que é a carga geradora, é a carga do campo que nós estamos analisando. E as cargas Q minúsculo são chamadas cargas de prova. A característica das cargas de prova são as seguintes: se a carga de prova for positiva, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Já uma carga de prova negativa, força e campo elétrico têm sentidos opostos. Nós vimos as cargas de prova dentro desse campo elétrico e obedece a essa regra. As positivas têm força e campo elétrico no mesmo sentido, e uma carga negativa tem força e campo elétrico em sentidos opostos. O que nós aconselhamos para analisar na hora de um exercício? Se tem dúvida como que o campo elétrico é no exercício, tu considera a carga positiva. Porque para onde a carga sofreu uma força, o campo elétrico vai ser no mesmo sentido. É apenas uma convenção para saber para onde que o campo elétrico está apontando. Agora nós vamos analisar o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, como é um vetor, tem um módulo. Para isso, a gente vai fazer uma analogia com o campo gravitacional. Como que funciona o campo gravitacional da Terra, por exemplo? Nós somos atraídos pela Terra, por quê? Porque a Terra tem uma enorme massa e nós temos massa também. Nós sofremos uma força de atração e essa força é chamada força-peso. É uma força que nos atrai para o centro da Terra. Sempre vamos ser atraídos pela Terra? Ou melhor dizendo, todo objeto que tem massa é atraído pela Terra? Não, só se estiver dentro de uma região próxima da Terra. Essa região próxima da Terra é chamada de campo gravitacional. Nós sabemos que a relação que existe entre esta força de atração e o campo gravitacional é dado pela fórmula do peso, que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, para ter esta força de atração gravitacional, o corpo tem que ter massa e tem que estar dentro do campo gravitacional. Por analogia, nós temos aqui uma carga negativa, geradora, que é o Q maiúsculo, e colocamos uma carga de prova positiva. Observe que elas têm sinais opostos, então vai ter força de atração. Lógico, se tivesse o mesmo sinal, a força seria de repulsão. O que ocorre agora? Nós temos a carga de prova positiva, vai ser atraída pela carga negativa. Nós temos uma força elétrica. Sempre esta carga positiva vai ser atraída por esta carga negativa? Não, somente se estiver numa região chamada de campo elétrico. Observe que continuamos com a regra, a carga positiva, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Bom, a relação que nós vamos fazer de força elétrica e campo elétrico, por analogia com a força gravitacional, que é a força-peso, nós vimos que para ter peso tem que ter massa, para ter força elétrica tem que ter carga. E para o peso existir, a massa tem que estar dentro do campo gravitacional. Para a força elétrica existir, a carga tem que estar dentro do campo elétrico. Observe que as fórmulas são semelhantes, as cores é para facilitar o entendimento de vocês. Bom, então esta é a fórmula para campo elétrico? Mas existe outra que na realidade é a mesma. No lugar da força elétrica eu posso colocar o que nós vimos na aula anterior, a lei de Coulomb, que mostra que uma força elétrica é igual a K vezes o produto das cargas dividido pela distância entre elas. Como uma das cargas é a carga de prova, nós cortamos a carga de prova e ficamos com outra fórmula para campo elétrico, que é K vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Daí surge a primeira dúvida: quando usar uma fórmula e quando usar a outra? Observe que a primeira fórmula nós temos a carga de prova, então nós vamos utilizar no exercício que tem carga de prova. Geralmente vem no enunciado alguma coisa parecida como diz aqui,
Uma carga é colocada na região de um campo elétrico. Se ela é colocada na região de um campo elétrico, ela é uma carga de prova. Já no segundo caso, que eu vou usar a carga geradora, geralmente no enunciado vai dizer algo do tipo: qual o campo elétrico no ponto P devido à carga tal? Bom, se eu quero campo elétrico num ponto, significa que esse campo elétrico é de alguma carga, e esta carga vai ser uma carga geradora. Bom, aqui nós temos então o módulo do campo elétrico, como nós vimos, mas como é um vetor, eu tenho que saber o sentido também. O sentido do campo elétrico é o seguinte: se a carga for positiva, o campo é de afastamento. Se a carga é negativa, o campo é de aproximação. Caso surja dúvida, pega uma carga positiva e vê para onde ela vai correr. Nós já vimos que uma carga de prova, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Estas linhas, chamadas linhas de força, servem para a gente visualizar o campo. O campo elétrico, com essas linhas de força, nós podemos tirar algumas conclusões. Então nós temos que saber 2 pontos importantes sobre as linhas de força, que são o seguinte: as linhas de força saem das cargas positivas e chegam nas negativas. Observe como ela sai das positivas e chegam nas negativas. E a segunda situação é: quanto mais juntas essas linhas de força, maior vai ser o campo elétrico. Para a gente poder entender, vamos ver o exemplo aqui abaixo. Observe aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B dentro de um campo elétrico que está sendo representada pelas linhas azuis. Nós observamos que o campo elétrico em A é maior do que o campo elétrico em B, porque a densidade das cargas em A, das linhas em A, é maior do que a densidade das linhas em B. Ou seja, quanto mais juntas as linhas, maior o campo elétrico. As linhas estão mais juntas no ponto A. Podemos chegar a outras conclusões. Se eu abandonar uma carga positiva dentro de um campo elétrico, nós sabemos que carga positiva, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Ela correria no mesmo sentido do campo elétrico. E a carga negativa tem a força contrária ao campo elétrico. Se o campo elétrico está para a nossa direita, a força elétrica seria para a esquerda. Mas nós poderíamos pensar também da seguinte maneira: aqui onde tem o ponto A seria o lado positivo, e ali eu tenho o lado negativo. É lógico que uma carga positiva é atraída para o lado negativo, da mesma forma que uma carga negativa é atraída para o lado positivo. Então funciona da mesma maneira, certo? Então nós temos aqui um campo elétrico que ele é variável, porque no ponto A é maior do que no ponto B. Nós temos situações do campo elétrico uniforme, ou seja, que o campo elétrico ele é constante. Bom, se nós sabemos que quanto mais juntas as linhas, maior é o campo elétrico, se o campo elétrico é constante, elas não podem se aproximar e nem se afastar. Nós observamos que o campo elétrico é uniforme quando está entre duas placas paralelas. O campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B. O campo elétrico é constante porque as linhas são paralelas. Um exemplo bem clássico nos exercícios de campo elétrico é colocar cargas elétricas em figuras planas. Nosso exemplo aqui é num triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os 3 lados iguais. Nos vértices da parte de baixo do triângulo foi colocada uma carga positiva em verde e uma carga negativa em laranja. Observe apenas a carga positiva em verde. Vai me gerar lá no ponto P um campo elétrico em verde. Nós já vimos que carga positiva, o campo é de afastamento. Por isso que o campo em verde está se afastando da carga Q. Em compensação, nós temos uma carga negativa em laranja, que o campo elétrico é de aproximação, porque cargas negativas, o campo é de aproximação. Ficamos no ponto P com 2 vetores, um em laranja e outro em verde. Ambos têm o mesmo módulo, porque as cargas têm o mesmo módulo no nosso exemplo, e as distâncias até o ponto P também é o mesmo. Como resolver essa situação? Nós sabemos que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E fizemos a soma de vetores. Nesse caso foi feita a regra do paralelogramo, onde eu tenho o campo elétrico resultante. Então aí nós temos a nossa aula sobre
campo elétrico.